Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Will Oliveira do canal Oxente Tem História. E hoje a gente vai conversar sobre uma questão que caiu no vestibular seriado da UPE em 2023, mais especificamente a questão 38 do SSA1, tá? E essa questão a gente já percebe, questão 38, que ela vai nos convidar a analisar a imagem de uma mulher. Mulher essa que no início da questão a gente já percebe que é Nossa Senhora do Paraíso. Provavelmente ela foi uma imagem produzida entre o século XIII ou XIV, período esse que na história a gente conhece como séculos da Idade Média, certo? Então a gente já vê de cara que está falando de Maria, está falando da Idade Média, vai falar sobre cristianismo. E a gente tem a certeza disso quando a gente percebe que a questão ela nos pede o seguinte: que a gente analise esse elemento, que elemento, professor? A imagem, né? Um elemento muito importante do cristianismo medieval, e esse elemento ele foi duramente criticado pela Reforma Protestante, tá? Reforma Protestante que acontece lá em 1517, né? E é encabeçada pelo padre alemão Martinho Lutero, ok? Então, o que é que eu preciso nessa questão, professor? Você precisa encontrar uma crítica feita pela Reforma Protestante ao cristianismo medieval, porém essa crítica precisa estar representada nessa imagem, o que torna a questão muito fácil. A letra A fala sobre a infalibilidade papal, né? O Papa ele era uma bússola moral e ele precisaria tomar decisões éticas e corretas sempre, ok? Então a gente percebia que o Papa, por ter esta crítica, ele era considerado, na verdade, ele era, né, um humano como qualquer outro, e ele poderia cometer erros. Só que aí era uma crítica muito presente dentro da Reforma Protestante, que esses erros eles precisavam ser os mínimos possíveis, já que ele representava, né, o posto mais alto da Igreja Católica, que consequentemente era a instituição mais poderosa do planeta na época, ok? Então, era uma crítica? Era. Mas está falando de Papa a imagem? Não tá. Se a letra A não está falando de Papa, a letra E muito menos. E falava justamente sobre esse centralismo. A crítica aí era o centralismo em relação à figura do Papa, né? Todo o poder centralizado em suas mãos. Novamente repito, da instituição mais poderosa da época, ok? Então a letra A não pode ser, a letra E também não. Falam sobre críticas, certo? Essas críticas aí elas foram feitas, porém não estão relacionadas à nossa imagem, tá? Politeísmo eu já excluo de cara. A gente precisa lembrar que o cristianismo ele é uma religião monoteísta, tá? Ele não é uma religião politeísta. Monoteísmo adora um único Deus e politeísmo adora vários deuses. Então a gente só tem Deus como única deidade, né? Única divindade ali para ser adorada dentro do cristianismo medieval, ok? A gente vai para a letra C, a transubstanciação. Isso aí era a questão da crítica, onde dentro dos dogmas da igreja tinha a questão da transformação do corpo sacro de Cristo e do seu sangue sacro em pão e vinho. Então a gente percebe que isso aqui também era uma crítica feita pela Reforma Protestante ao cristianismo medieval, porém isso também não está representado na imagem, o que facilita a nossa vida, sobrando apenas a mariolatria. Professor, o que era isso? Isso aqui era um nome pejorativo dado à adoração da Virgem Maria, tá? Então, a adoração de Maria era uma crítica da Reforma Protestante em relação ao cristianismo medieval e está representado na imagem, né? Isso aqui é uma imagem de Maria, como o próprio enunciado diz, Nossa Senhora do Paraíso, e representa uma forte crítica da Reforma Protestante em relação ao cristianismo medieval. Então a gente marca aqui a resposta correta, a letra D. Espero que vocês tenham gostado dessa dissecação de mais uma questão aí de provas e vestibulares no universo das ciências humanas. Não deixem de seguir o nosso canal e também a nossa página no Instagram, @Oxente Tem História. Forte abraço e até a nossa próxima correção.